Mas, Márcio, eu queria te pedir então, assim, tá, o Mudflow, o que que tu pode dizer, porque as pessoas perguntam, da onde veio tanta lama? Como é que conseguiram trazer lama a ponto de encobrir a humanidade toda com 2, 3 metros de lama, né? É uma coisa que até hoje eu me pergunto, como é que eles conseguiram fazer, deixar tanta lama que enterrasse uma cidade inteira, deixar só as cúpulas para cima? É, eu só estava procurando aqui esse prédio da Delta Psi, porque é engraçado, porque o prédio da Delta Psi, eu até mostrei ele no livro, ele tem uma. Aqui, ó. Ele tem uma coruja no topo, né? Que é o símbolo da Tartária, basicamente. Eu até mostrei aqui, ó. Se você olhar aqui no livro, aqui, ó. Ah, sim, Aqui é uma das bandeiras, né? Tem o grifo e a coruja, basicamente. Mas o Mud Flood, veja, a gente teve casos dos Estados Unidos onde eles próprios manejaram algumas cidades para poder fazer um renivelamento, renivelar a cidade, cidades inteiras ali, tá? Agora, veja, a questão da Terra. A gente vive numa camada extremamente superficial da Terra, né? O que a gente vive hoje é só a pontinha. Deixa eu até pegar aqui, por exemplo, o Mud Flood aqui, ó, no livro eu abordei essa questão também, tá? Aqui, ó, por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui Ah, pois é, isso aí eu vi. isso aqui é o Porta Nigra, monumento da Alemanha, em Trier, né? Atribuído aos romanos. Então, você tem aqui, ó, isso aqui tudo foi escavado. Olha a quantidade de lama que tinha aqui na região. Quer dizer, você tem 5 níveis debaixo da terra. De lama, Parece que chegaram a 6 que eles conseguiram achar. Tá? Eu só tinha isso aqui para fora. Então, isso aqui acontece bastante, né? Na Europa. Você tem muito disso. Tá? E essa lama, então, o pessoal pergunta, e eu também não sei, como é que eles conseguiram produzir essa lama de uma tecnologia que não era de conhecimento nosso, né, para produzir uma quantidade gigante assim de lama a ponto de soterrar uma humanidade inteira? Bom, ali você teria que, para você fazer isso, né, você teria que utilizar algum sistema de terremoto, né? Você teria que fazer um terremoto e provocar um deslizamento de terra, basicamente. Eu não vejo outra forma de fazer isso que não fosse essa. Né? Você precisaria. Então, assim, é interessante porque você teve situações de grandes incêndios em sequência, aí você tinha os deslizamentos de terra. Tá? Isso você veja, é um estudo extremamente complexo, porque você vai ter que pegar a história de várias cidades e buscar lá e partir de uma premissa, ter uma linha de estudo para poder conseguir juntar essas peças do quebra-cabeça. Eu já mostrei bastante em vídeos, né? Eu já mostrei essas. Então, quando você chega nos Estados Unidos, né? Quando você pega, por exemplo, Estados Unidos, esse lado oeste americano, principalmente, você percebe que ele é todo marrom, né? Ele não é verdinho, bonitinho. Tá? Então, esse lado de cá era o Velho Oeste, né? Então, esse lado de cá, ele parece que ele sofreu alguma coisa e é muito mais antigo do que é esse último reset. Lá a gente tem, no meio oeste americano ali, você vai encontrar grandes desertos ali, né? Na região do Arizona, naquelas 4 fronteiras que você tem ali também, mais ou menos aqui no mapa, né? Nessa área aqui, Novo México. Ali você vai ter toda uma situação de estruturas derretidas ali, construções muito antigas, mas isso já é bem mais antigo. Já na época da Tartária, né, a gente percebe que aparentemente houve alguma coisa nesse sentido. Tá? Que para eu falar assim, sem mostrar, fica complicado. Eu teria que procurar aqui para encontrar. Mas eu tenho fotos do pessoal no oeste, do Velho Oeste ali, no oeste americano, com as casas totalmente cobertas de lama, né, e morando ali. Dá para ver, o cara tá na frente da casa ali com a família toda enfileiradinha ali, os vários filhos que eles tinham nessa época, e o pessoal vivia como se a casa fosse o porão, só que tem o telhado por cima, então dá para ver que ela foi soterrada. Sim, então, sim. assim, era algo assim, o pessoal chegou lá e ocupou essas casas, aparentemente, no início. Já estavam lá. Depois construíram para cima ou cavaram ao redor, em alguns locais.
E a população, o pessoal pede, e a população que estava lá, ela foi toda dizimada, dizimada. Então a gente pensa, não teve, os corpos não foram achados, né? Ossos não foram achados. Então tem duas hipóteses aí, ou parte da população ascensionou, sei lá, subiu assim como os maias também, que parece que eles ascensionaram todos juntos, ou então eles parecem, tem outra história que fala que eles foram abatendo um a um, né, com uma maneira tradicional mesmo, e só sobraram as crianças que foram doutrinadas para esquecer esse passado, né? Eu acredito que foi essa segunda opção. Foram poupadas, né? Foram poupadas, então, aparentemente isso aconteceu, essa questão da eliminação do povo que estava lá. Agora, eu não sei dizer para você se isso aconteceu por um processo de substituição com o tempo, em posições governamentais, porque é possível, né? Ou se foi de uma vez só. O que a gente teve em alguns locais no mundo, que as teses do Mud Flood falam, que tinham orfanatos em cidades assim com pouca população, orfanatos gigantes, cheios de criança para adoção, elas chegavam em trens cheios de crianças, então isso a gente tem esses relatos. É preciso o pessoal entender, tá, que a gente tem, a Tartária, ela tem alguns níveis de informação, então é como se fossem camadas. O que eu percebi é isso, né? Existem essas camadas de observação para você conseguir desvendar a Tartária. O primeiro é a versão oficial, que é uma balela. O segundo é o nível que você começa a descobrir que eles apagaram realmente a Tartária da história. Tá? Esse é o segundo nível, que eu considero mais pé no chão. Né? Então, o primeiro livro que eu escrevi sobre Tartária é Tartária e o Império Apagado. Provas, enfim, as centenas, vamos colocar ali, né? As dezenas, ou talvez centenas de que realmente a Tartária foi um império apagado. E você vai ter depois o nível 3. O nível 3 já entra na parte das grandes conspirações envolvendo a Tartária, que seria essa questão das crianças que você citou. Será que eles mataram todo mundo? Será que... Então já é um nível 3, já entra na questão do qual tipo de tecnologia que eles detinham, se eles tinham energia livre de fato, já é o nível 3. E aí você tem o nível 4, que eu já considero que é acima desse, que já é a parte da enganação para o outro lado, né, que seria o nível de criação de versões que não tem muito sentido. O pessoal usa IA para falsificar imagens e diz que é verdade, coisas desse tipo. Então isso tem acontecido também. Isso é uma estratégia que a elite usa muito, que chama-se diluição de narrativa. Então você tem uma narrativa que é verdadeira, que é verídica, que começa a descobrir as coisas, e eles começam a jogar um monte de narrativa falsa em cima das verdadeiras para que você não consiga encontrar as verdadeiras e elas se tornem como que uma agulha num palheiro. Então eles começam a criar um monte de canais falando sobre Tartária e só usa IA e começa a inventar teoria em cima de teoria, teoria em cima de teoria, e usando imagens falsas, e aí a pessoa começa a ver e perceber aquilo e ela cansa do assunto. Você tira o foco das pessoas, as pessoas que têm um pouco de noção, elas abandonam o assunto, porque acham que o assunto percebe que não tem nada a ver, aquelas coisas. Então é uma coisa que é muito utilizada como estratégia, porque na era de hoje, é muito mais fácil você inundar uma pesquisa séria com desinformação do que você apagar tudo que tem sobre aquele assunto da rede, entende? É verdade, então... Então, eles estão falando assim que foram tecnologias Anunnaki também que conseguiram fazer isso aí, né? Então, falam também que poderia ser os Vimanas que teriam dado uma abertura no domo para vir água de monte, né? E eu até concordo com isso. Os Vimanas poderiam ter feito uma rachadura do domo e vindo água à vontade para fazer um dilúvio gigante na Terra toda. Né? E falar em... deixa eu só falar em reset, porque isso aí, assim, só para a gente entender, isso é um reset que aconteceu na humanidade, nessa época, que foi aproximadamente 1870, 80, foi por essa época, né, que aconteceu isso. Foi até bem recente isso aí. Foi 1800 e alguma coisa. Não chegou a ser nos anos 1700, foi anos... que houve o apagar da Tartária foi em torno de 1800 e alguma coisa, né? Tu tem alguma data mais específica aí? O apagamento ele vai ser no século XIX, né? Principalmente, mas já em 1700, final do século XVIII, a gente já tem ali, até muita gente dizia que a Tartária era
A Tartária foi apagada da Enciclopédia Britânica, né? Isso, Então, isso já seria em 1771. Né? Então, então foi antes, não foi antes. Tá. Então, Enciclopédia Britânica, aqui acho que já estou na bibliografia, aqui atrás embaixo, peraí. Tá, então a Enciclopédia Britânica é 1700, aqui está ela aqui, ó. Tá. No caso, o pessoal fala, apagaram a Tartária depois da Enciclopédia Britânica, ela não foi mais citada. Isso aqui é um mito que eu já desminto aqui no começo, né, no primeiro terço do livro, né? Então, na verdade, tem aqui a Tartária na Enciclopédia Britânica de 1771, e depois, na próxima edição, tá? Que é de 1801, porque não saía todo ano, né? Sim. Aí já não tinha mais, Não, já tinha, tinha sim, aqui há 30 anos depois, estava lá a Tartária ainda. Diminuiu a importância dela, mas ela continuou aparecendo ainda na enciclopédia. Aqui esse livro de 1865, né? Você tem as bandeiras, The Flag of All Nations, né? A população do mundo, as bandeiras de todas as nações. Você tinha a distribuição das religiões e raças, né? Que era o termo utilizado, não se falava etnia, falava raça mesmo. Então, hoje não se usa mais o termo, mas você tem aqui a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, e aqui você tem a bandeira da China e a bandeira da Tartária. Tá? Tartária, Brasil, Estados Unidos, China e Tartária. E diversos outros países do mundo. E a bandeira do Brasil, Império, que está aqui na época, né? Porque era o Império ainda em 1865. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, esse mesmo material na extensão e população da Tartária, né? Aqui, a essa altura, 1865, ela aparecia aqui mapeada junto com as regiões do mundo, né? Então, Tartária, Pérsia, Afeganistão, aqui ela já não estava mais tão grande. Então, a gente já percebe uma certa queda, né, do tamanho que ela tinha ali, em termos de importância. Então, mas, enfim, ainda era muito grande. Mas tem outros locais, ó, a bandeira aqui em melhor qualidade, maior, aumentado, tá? A bandeira da Tartária, a bandeira do Brasil, Venezuela, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, México, né? A Pérsia, que era o Irã, o Japão, né? Você tinha, enfim, todos os países, então, só a Tartária que não existiu como país, o resto, sim. Tá entendendo? A versão atual não tem o menor sentido. Então, não, os outros países realmente diziam que a Tartária, o pessoal se enganou, não existia. Não só existia, como ela estava num local bem posicionado, aqui abaixo dos Estados Unidos. A China já tinha aqui uma bandeira que era basicamente bem parecida com a bandeira da Tartária, era a mesma cor, inclusive, a China para um lado e a Tartária para o outro. Como eu falei, a última dinastia do período imperial chinês, ela era a Tartária. Foram os tártaros que conquistaram a China durante 268 anos. Tá? Eu vou colocar uma foto aqui também que eu tenho aqui olha só aqui o Mud Flood, né? Olha o tanto de lama que foram escavados e sobrou algumas. Aqui sobrou essa igreja, sobrou alguma coisa, o resto tudo lama, né? E aqui tem outras aqui que tu falou da Feira de Chicago, umas fotos que eu tinha também. Olha a grandiosidade disso, né? Que loucura, isso aqui tudo destruído, que coisa incrível. E além do que das torres, né? Que a gente viu, e essa parte aqui que eu queria que tu falasse, que tem uma teoria que fala que foram retirados 1000 anos do calendário, ou seja, não, foram acrescentados 1000 anos. Aqui tem um documento que fala 890, e depois eles botaram um M na frente, 1890, ou seja, eles acrescentaram literalmente 1000 anos. Ou seja, hoje nós estaríamos 1000 anos erradamente, nós estaríamos em 1026 hoje, né? Segundo essa... Então, eu não acho essa teoria muito, muito plausível, né? Porque, primeiro, quem criou essa teoria foi um matemático russo, né, chamado Anatoly Fomin. Tá? Ele, basicamente, ele trabalhava para a União Soviética, na época da Guerra Fria. Então, ele foi homenageado pelo governo soviético e tudo. Então, o que me parece, o que eu pesquisei bastante esse assunto, o que eu concluí é que, assim, primeiro que existem trocentas refutações detalhadas ali sobre isso. Ele não era um historiador, ele era um matemático que ele usou teorias matemáticas para dizer isso, né, que esses 1000 anos foram inventados. Segundo, veja, você tinha uma época em que a União Soviética ela planejava tomar todo mundo, na verdade. O que eles queriam era que o mundo se tornasse comunista, né? Era o sistema comunista. Então, o que eles queriam fazer?
o que eles fizeram lá dentro, que é apagar a história daquele povo. Então isso é muito mais no sentido de você apagar, literalmente apagar da história 1000 anos da história europeia. Então eu cheguei a essa conclusão. E aí você tem algumas questões que ele faz alguns mapeamentos que forma tipo uma árvore, assim, que ele vai comparando, esse rei aqui foi inventado, ele parece com esse rei aqui da Europa, ele na verdade é uma cópia desse aqui, mas não tem muito nexo isso daqui. Existem algumas similaridades, sim, mas toda pessoa, na verdade, ela vai, se você comparar árvores genealógicas de diversas famílias, elas são parecidas, visualmente falando. Pessoas, elas não têm muito o que fazer. O cara não é, tipo, nasceu um ser, principalmente um rei. O que o rei faz? Ele nasce, ele governa um tempo, ou ele vai ganhar guerras, ou perder guerras, pode ser que ele viva mais, menos, enfim, mas ele vai fazer mais ou menos as mesmas coisas. Ele vai casar, vai ter filho, tá entendendo? Então é uma coisa assim que a lógica que ele utiliza para afirmar isso, eu não achei uma lógica, assim, dentro do meu estudo sobre Tartária, que já vem aí. A gente foi o primeiro canal a falar sobre esse assunto no Brasil, tá? Que eu me lembre. Então, eu tenho lá vídeo sobre os gigantes da Tartária de 2016, 2017. Então, nesse tempo todo pesquisando, eu particularmente, a minha opinião é que essa teoria aí foi uma invenção soviética para tentar apagar a história do ocidental mesmo, a história dos países que não eram